Olá, turma. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai começar aqui uma aula que está lá na apostila 6. Vocês podem olhar aí no portal, tá bom? E são as aulas de número 22 e 23, ok? Números de oxidação, NOx, é a mesma coisa. Bem, nós vamos estudar alguns tipos de reações químicas que já são conhecidas de vocês, mas a gente não liga o nome à pessoa, que são as chamadas reações redox, reações de oxirredução ou, conforme eu escrevi aqui para vocês, óxido-redução. O que são essas reações? São reações que ocorrem com transferência de elétrons. Tem uma espécie química que perde, que doa elétrons, que a gente fala que essa daí sofreu oxidação, e tem aquela que ganha os elétrons, que é a que sofre redução. Tudo isso a gente vai ver através dos números de oxidação, do que nós vamos chamar de NOx daqui para frente. Exemplos dessas reações que vocês conhecem: oxidação de metais, que a gente chama de enferrujar, por exemplo, né? A fotossíntese é uma reação de oxirredução, e ainda todo o processo que acontece dentro de uma pilha e de uma bateria, que é o que nós vamos estudar na chamada eletroquímica. Mas antes disso, a gente precisa entender como fazer esses números de oxidação. Como saber se determinada reação é ou não de óxido-redução? Conhecendo o NOx das espécies. Então, por isso, a gente precisa entender o que é NOx. Aqui a gente tem uma breve definição. Então, o NOx nada mais é do que a carga elétrica que um átomo pode receber na sua ligação com outro átomo. Então, nós temos aí as ligações iônicas, onde existe realmente o elemento que vai doar e receber elétrons, e existe a ligação covalente, que ocorre através do compartilhamento. Então, é uma carga elétrica parcial. Mas, através de um número, nós vamos demonstrar quantos elétrons foram transferidos naquela espécie química, ok? Então, agora a gente vai prestar atenção nas regras que eu vou mostrar aqui para vocês. Determinando o NOx das espécies químicas. Olha, essa parte é muito importante para que vocês consigam entender os meus exemplos no final desses slides, tá? Então, em primeiro lugar, a somatória dos números de oxidação tem que ser sempre 0. Então, toda vez que a gente for determinar número de oxidação, é um númerozinho que a gente vai realmente colocar nos elementos, tá bom? Em cada fórmula, vocês vão perceber isso lá no finalzinho. A somatória tem que dar 0. Isso vale para espécies que são neutras, ou seja, o que não é um íon. Agora, outras regras. Substâncias simples. Exemplos de substâncias simples: gás oxigênio, O2, gás hidrogênio, H2, gás ozônio, O3, qualquer substância simples. O NOx vai ser sempre 0. Por que o NOx vai ser sempre 0? Porque elas estão em equilíbrio estático. O que significa isso? Vou relembrar uma palavrinha aqui lá do primeiro ano. Não existe diferença de eletronegatividade entre os elementos. Eletronegatividade, tendência que um elemento tem em atrair os elétrons para ele. Então, como é uma substância simples, é o mesmo elemento. Então, não tem quem atrai mais que quem. Por isso, o NOx vai ser sempre 0. Metais alcalinos, família 1A ou família 1 da tabela periódica. A gente tem aqui os elementos que compõem essa família. Todos os metais alcalinos terão número de oxidação igual a mais 1. Reparem que é diferente de íons, que a gente coloca normalmente o número e a carga depois. 1 mais, 2 mais, 2 menos. No NOx, a gente coloca primeiro o sinal e depois o número. O 1 não é obrigatório você colocar, tá bom? Então, por que os elementos da família 1A têm NOx mais 1?
porque eles, sendo da família 1A, eles têm um elétron na sua última camada. Então, é mais fácil que ele doe esse único elétron que ele tem na sua camada de valência. Por isso, mais um. Metais alcalino-terrosos, família 2A ou família 2 da tabela periódica. Estão listados aqui para vocês esses elementos. Quando for fazer exercício, só ficar com a tabela periódica na mão para ir relembrando. Os elementos da família 2A têm 2 elétrons na sua última camada. Então, o NOx deles vai ser sempre mais 2. É regra, então é sempre. Aqui a gente tem uma listinha com elementos de NOx fixo. Se é fixo, não muda. Então, regra de novo. Prata, mais 1. Zinco, mais 2. Alumínio, mais 3. E flúor, menos 1. Uma atenção especial aqui para o flúor. O flúor, ele está lá na família 7A. Se você olhar aí na sua tabela periódica, você vai ver que é o elemento... excluindo gases nobres, né, é o elemento mais no final e mais em cima da tabela periódica, que é justamente como aumenta a eletronegatividade de um elemento. Então, esse cara aqui é o elemento mais eletronegativo da tabela, ou seja, quem quer que esteja com ele, ele vai atrair. E como ele é da família 7A, ele só atrai 1 para fechar seu octeto, né, para completar o seu octeto. Então, por isso, menos 1. Memorizem esses aqui, tá bom? Hidrogênio. O hidrogênio, você sabe que ele é da família 1A, né? Ele não é um metal alcalino, mas ele está lá por causa da sua configuração eletrônica. Então, nesse caso, na grande maioria, o hidrogênio vai ter número de oxidação mais 1. Mas existe uma exceção a essa regra, aquela bendita frase, né? Para toda regra existe uma exceção. Vocês vão ver que tem mais aí para frente. O hidrogênio, quando ele forma hidretos metálicos, ou seja, ele está combinado com metal, ele apresenta NOx menos 1. Pessoal, isso é exceção. Você provavelmente vai usar isso aqui pouquíssimas vezes, tá bom? Mas é importante saber. Qual é a parte boa da coisa? O hidreto metálico, normalmente o hidrogênio, ele vai vir junto com o metal da família 1A e 2A. A gente já passou aqui para trás, nos slides aí, né? Falando que os elementos da família 1A têm NOx mais 1 e da família 2A mais 2. Então, você vai ver que através da continha você vai chegar a esse resultado de qualquer maneira. Se for usar, claro. Oxigênio. Oxigênio, nós sabemos que ele é da família 2A. Opa! Ele é da família 6A. Erro, né? O oxigênio, sendo da família 6A, ele tem 6 elétrons na sua camada de valência, então a tendência é que ele ganhe 2. Por isso, em quase todos os compostos que têm oxigênio, ele tem número de oxidação menos 2. Fácil de lembrar, né? É só lembrar de ligação química e da regra do octeto. Temos 2 exceções a essa regra aqui. Prometo que são as últimas exceções, tá? Que é quando o oxigênio forma peróxidos, matéria do primeiro ano do ensino médio. Peróxidos, ele vai ter o NOx igual a menos 1. A diquinha aí do peróxido é quando 2 oxigênios, normalmente são 2 oxigênios, estão ligados a elementos da família 1A e 2A, metais alcalino ou alcalino-terrosos. Então, de novo, usa a regra da família 1A e 2A para você chegar a esse número aqui, tá bom? E quando ele está ligado ao flúor, lembra que eu falei do flúor agora há pouco? O flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela. Então, ele vai atrair. Se ele vai atrair, quer dizer que ele ganha. Para ele ganhar, alguém tem que perder. E nesse caso, e único caso, é onde o oxigênio perde 2 elétrons. Certo? E agora a gente tem aqui, chegando no final, a regra dos íons. O que não vale na regra dos íons? Aquela primeira parte que eu falei para vocês, lá logo no primeiro slide da regra, onde a soma dos números de oxidação tem que ser 0. Lá eu deixei bem claro que era para átomos neutros. O que são os átomos neutros? Aqueles que não são íons.
Quem são os íons? Aqueles que estão carregados positivamente ou negativamente. Olha aqui, ó. O nosso exemplinho aqui, NH4+. Esse mais aqui é o íon, é a carga iônica, ele é um cátion, tá bom? Então, olha a regrinha para os íons. Ó, a única que vai mudar é aquela primeira, tá? A soma dos números de oxidação dos componentes de um íon é igual à carga elétrica do próprio íon. Então, vamos ao nosso exemplo aqui, ó. NH4+, né? 1+, no caso, é a carga iônica dele. É como se eu estivesse falando o seguinte para você. Qual é o resultado que a gente precisa ter? +1. Não existe, tá? Se fosse NH4, 2+, qual o resultado que você precisaria chegar? +2. E assim por diante. Então, vamos ver como que a coisa funciona. Vamos colocar em prática as regras que nós aprendemos. Então, aqui eu tenho a minha molécula. O que está em vermelho é o que você deveria fazer, tá certo? Então, NH4+. Eu já sei que como ele é um íon, qual é o resultado que eu preciso ter? +1. Vou colocar as regras em prática. Regra do hidrogênio. Se for preciso, volta nos slides e releiam todas as regras, tá? Regra do hidrogênio, +1. Só que +1 é para cada hidrogênio. Eu não tenho 4 hidrogênios? +1 vezes 4, 4. Ok? Então, +1 vezes 4 deu +4. Lembrando que o meu resultado tem que ser +1. Então, para eu chegar ao resultado +1, qual é o número que eu tenho que somar com o +4? -3. -3 com +4, +1. Aqui tem uma equaçãozinha matemática. Você nem precisa fazer isso daqui, você pode fazer direto, como eu falei, ó. +1 vezes 4, mais 4. Eu preciso chegar no +1. Então, qual o número que eu vou somar com o +4 que vai dar +1? -3. Esse é o NOx do nitrogênio no amônio, no íon amônio, ok? Então, descobrimos aqui a carga elétrica do nitrogênio nesse composto. Aqui a gente tem um resumo, eu vou deixar para você ler aí sozinho e a gente vai para os exemplos agora. Então, eu coloquei aqui para vocês 2 exemplos, tá bom? Então, seria mais ou menos assim. Eu vou te dar esse composto aqui que eu estou te mostrando, CH4. Então, eu tenho CH4. Eu vou perguntar para você, por exemplo, qual é o NOx do carbono no CH4. Então, você sempre tem que utilizar as regras que você já conhece. Regra do hidrogênio, +1. +1 vezes 4, mais 4. Tá aqui. Eu preciso que a soma dos números de oxidação seja igual a 0, já que ele não é um íon. A única que não dá 0 é dos íons, tá? Então, se aqui já deu +4, para zerar, qual vai ser o NOx do carbono? -4. +4 com -4 é igual a 0, ok? Segundo exemplo, esse é o meu composto, carbonato de cálcio, CaCO3. Aqui eu escolhi um desenho todo dividido para você não se confundir. Eu, por exemplo, não faço essa conta toda que está aqui embaixo. Eu faço tudo direto, tá bom? E eu vou explicar ele direto, mas você vai olhando para as continhas depois também. Você escolhe aquilo que é mais fácil para você. Então, aplicando as regras que eu conheço. Oxigênio, regra, -2. -2 vezes 3, -6. Cálcio, família 2A. Regra, elementos da família 2A, NOx +2. Só tenho 1. +2 vezes 1, +2. Então, aqui eu tenho +2 e -6. Lembrando que a soma dos números de oxidação tem que ser igual a 0. Qual é o número que está faltando aqui para essa conta toda dar 0? +2 e -6. Então, está faltando aqui um +4, não é isso? Porque +2 com +4, +6 com -6 é igual a 0. Então, neste caso, o NOx do carbono é +4. Reparem nesses meus 2 exemplos aqui, como o carbono, nós não passamos por uma regra de carbono lá nos slides anteriores, né? É porque o carbono ele tem NOx variável. Ele pode ir do -4 até
até o mais 4, ou seja, ele pode ceder 4 elétrons, como ele pode perder 4 elétrons também, ok? Aqui no caso, menos 4, ele estaria ganhando, e aqui mais 4 ele estaria perdendo, tá bom? Em um caso, ele está sofrendo oxidação e no outro caso, ele está sofrendo redução. Deixo aqui, então, para vocês essas substâncias químicas, para vocês tentarem os números de oxidação. Escrevam as regras num papel, passem as regras para um caderno, ou então olhem na apostila mesmo, para vocês memorizarem essas regrinhas e aplicar aqui. Por exemplo, aqui no primeiro, quem tem regra é o H, aqui quem tem regra é o Na e o O, H e O e O. Lembrando que este último, aqui é cloro, tá, pessoal? Nesse último aqui, a gente tem um íon. Então, ó, ClO4-. Isso significa que o seu resultado tem que dar -1. Em todos esses outros aqui, o resultado tem que ser igual a 0, ok? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Grande beijo, cuidem-se. Cuidem-se.